na parte de quarta-feira. Seja forte. Deus encoraja você e a mim a sermos fortes, corajosos. Deus expulsa todo o medo. Meu querido irmão, nós podemos receber muitas ameaças de Satanás, dos inimigos de Deus, mas deveremos ser fortes. Abra sua Bíblia em Josué, vamos ver então o capítulo 1 de Josué, vamos ver o verso 7 a 9. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Veja o que Deus está falando para você. Aproprie-se desta promessa. Coloque o seu nome no lugar de Josué, porque esta promessa pertence a você. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus exigiu obediência de Josué e prometeu a bênção. Deus exige obediência de você e promete a bênção. É o que está aqui em Josué 1:7. Dela não te desvies. Não te desvies do quê? Da lei do Senhor. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não importa quem está falando do seu lado direito ou esquerdo, sussurrando no seu ouvido que não precisa guardar os mandamentos de Deus, de que a lei de Deus foi abolida. São sussurros de Satanás. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E o verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Percebam, Deus exigia de Josué que ele não se apartasse da lei, do livro da lei, do Torá. Meu querido irmão, o Torá é tão importante hoje como era importante no tempo de Moisés e de Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Ter prazer em meditar na lei do Senhor, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Você vai ter sucesso se você for obediente a Deus. Verso 9, não te mandei eu? Não é Deus que está mandando você a fazer isso, fazer aquilo? Vá aqui, vá ali. Não te mandei eu? Deus está perguntando. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Será que esta ordem divina, será que estas palavras de conforto, de segurança, foram somente para Josué? Não. Precisamos aplicar estas ordens de Deus a nós. A tarefa diante de Josué envolvia desafios que pareciam insuperáveis. As muralhas das cidades de Canaã pareciam impenetráveis e a população dessa terra estava preparada para a guerra. Por outro lado, os israelitas, simples nômades, não possuíam nem mesmo as máquinas de guerra mais primitivas para enfrentar as muralhas fortificadas. Os registros históricos nos mostram que nem mesmo o Egito, a maior potência daquela época, era capaz de dominar Canaã permanentemente. No entanto, o chamado para que Josué fosse forte e corajoso não estava relacionado apenas às estratégias de guerra. Força e coragem eram necessárias para permanecer fiel à Torá, os seus requisitos específicos que definiam a aliança de Israel com Yahvé, YHWH, o Senhor, o Eterno. Meu querido irmão, este desafio de conquistar a terra, desafio feito a Josué, também é feito a você. Porque nós temos que conquistar a terra. Que terra? A Canaã celestial. Estamos às margens do céu. Nós estamos às margens da eternidade. Não vamos olhar para trás, nem dos lados. Vamos ouvir a voz de Deus dizendo, esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai possuir a terra. Meu querido irmão, leia também agora comigo Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 e os versos 10 a 18. Vejam as palavras de Deus para você. Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos falar não de fraqueza, mas de força no Senhor. E o verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você não vai lutar contra o pecado, você não vai lutar contra Satanás. Você precisa focar
centralizar seus pensamentos na armadura provida por Deus. Como é que você consegue a armadura provida por Deus? Não lutando contra o pecado, mas lutando a luta da fé, da comunhão, passar tempo aos pés de Jesus Cristo, sendo revestido da armadura de Deus. Aos pés de Jesus, somos revestidos da armadura de Deus. Para quê? Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiro você vai a Jesus Cristo, em comunhão com Ele, em quietude, em silêncio, ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo revestidos da armadura de Deus. E então você será vitorioso contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia! Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O mundo das trevas tem demônios liderados por Satanás. E você e eu não vamos lutar contra seres humanos, mas são forças espirituais do mal. Por isso você tem que estar sendo possuído pela força espiritual do bem. E a força espiritual do bem é o Espírito Santo que em você habita. E o Espírito Santo habitando em você, você vai ser vitorioso contra as astutas ciladas do diabo. Verso 13. Portanto, tome toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. No dia difícil, você precisa da armadura de Deus. Você consegue essa armadura de Deus uma vez por toda a vida? Não. Você consegue a armadura de Deus todos os dias. Todos os dias, quando você acorda e começa o dia com Deus, em comunhão com Deus, estudando a sua palavra e orando, entregando-se a Ele, buscando o batismo do Espírito Santo, você está sendo revestido pela armadura de Deus. Essa é uma obra diária. Isso não pode acontecer uma vez na vida. Meu querido irmão, revista-se da armadura de Deus, diz aqui o verso 13. Portanto, tome toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, fique firme. Verso 14. Esteja, pois, firme, tendo cingido os lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Que justiça? A justiça que vem de Jesus Cristo. E o verso 15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz, pregando o evangelho. E o verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé, e com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados, as flechas inflamadas do maligno. E o verso 17, tome também o capacete da salvação, se aproprie da salvação pela fé em Jesus Cristo, e empunhe na sua mão a espada do Espírito, a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Empunhe a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o verso 18, orando em todo o tempo. Não é orando de vez em quando, orando em todo o tempo. Dia e noite, sua mente deve estar voltada para Deus em oração, orando em todo o tempo. Muitas vezes, quando falamos das armaduras de Deus, nós falamos da couraça da justiça, nós falamos de calçar os pés na preparação do evangelho, nós falamos do escudo da fé, falamos também do capacete da salvação e da espada do Espírito. E muitas vezes esquecemos o que está no verso 18, que é o mais importante, Efésios 6,18. Faz parte da armadura de Deus. O quê? Orando em todo o tempo, orando sem cessar. Queridos, nós não vamos conseguir nenhuma destas armaduras de Deus se esquecermos o verso 18, que é orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando, orando e vigiando, nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu querido irmão, aqui está o sucesso. Adquirindo a armadura de Deus, orando o tempo todo. Hoje, ao cumprir a missão que Cristo nos confiou, enfrentamos desafios semelhantes aos de Josué. Precisamos travar uma guerra contra nossas próprias tendências pecaminosas e contra os poderes e as autoridades espirituais deste mundo de trevas.
Assim como Josué, temos a garantia da presença de Cristo. Jesus prometeu em Mateus 28:20: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E como é que Jesus está com você e comigo até o fim dos tempos? Habitando em nós, pelo Espírito Santo. Você crê que você é a habitação do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo? Assim como a presença do Senhor foi suficiente para afastar todos os medos de Josué, também a presença de Jesus, através do Espírito Santo em você e em mim, deve ser suficiente para banir nossas dúvidas e nossas ansiedades. Nosso desafio é conhecer o Senhor o suficiente para confiar nele e nas promessas que ele nos faz. E é por isso que, mais do que qualquer outra coisa, você e eu precisamos de um profundo relacionamento diário, constante, com o nosso Pai Celestial, com o nosso Salvador Jesus Cristo e tendo o Espírito Santo habitando em nós. Você se torna uma possessão do Espírito Santo, porque ele habita em você. E o Espírito Santo é derramado sobre você cada manhã. Enquanto você está em comunhão, orando, buscando e pedindo, o Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Aleluia!